É isso. Situações complicadas aconteceram aqui nesse livro. Tá liberado eu enlouquecer mais uma vez por causa de um livro? Oi, vlog! Me enrolei bastante nas leituras desse mês, tô lendo menos do que o usual. Essa semana, por exemplo, foi uma semana que eu não li até agora praticamente nada. E a ideia é que esse vídeo, pelo amor de Deus, me ajude a ler mais. A gente tá agora no mês de junho, né? O mês do orgulho LGBTQIAPN+. Então, como eu tenho feito aí nos últimos anos, pelo menos eu acho que eu fiz aí nos últimos anos, eu vou fazer um vlog lendo só livros protagonizados e ou escritos por pessoas LGBTQIAPN+, tá? Eu já separei alguns livros aqui, alguns objetivos desse vlog, mas a ideia é passar essa próxima semana lendo e compartilhar as minhas experiências com vocês, tá? É claro que, né, gente, ao longo do ano eu sempre tento trazer e procurar e buscar por essas histórias, né, que elas estejam presentes aí em todos os meus meses, né? Eu tenho feito esse exercício e é um exercício constante, sempre comento isso pra vocês. Acho sim que essa aqui, o mês de junho, né, é uma ótima oportunidade pra gente dar esse pontapé inicial atrás de histórias LGBTQIAPN+, né? Mas eu acho também que essas são histórias que podem estar conosco sempre. Então esse é um exercício constante, eu gosto de trazer essa reflexão com vocês aqui sempre, tá? Pra deixar bem claro também que não é só no mês de junho que a gente tem que lembrar que pessoas LGBTQIAPN+, existem, que a comunidade existe, né? Porque a gente tá vivendo tempos bastante difíceis, bastante opressores, e tudo que a gente conquistou até agora, que outras pessoas conquistaram, né, para que nós pudéssemos estar aqui agora, falando abertamente sobre isso. Nos dias de hoje eu paro e olho que é num piscar de olhos que a gente perde tudo que a gente conquistou, né, então a gente tem que se atentar a isso, a gente tem que falar sim, a gente tem que consumir histórias de pessoas LGBTQIAPN+, conteúdos, acompanhar, estar ativo na comunidade, né, isso é muito importante, e claro, também falar e consumir essas histórias, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, mas lembrando que junho não é o único mês, né, em que a gente pode e deve consumir essas histórias. Dito isso, então, gente, vamos falar aqui sobre o primeiro livro que eu quero ler, que eu já comecei a ler, que é A Amora, da Natália Borges Polesso. E, inclusive, essa aqui é uma indicação bem bacana pra vocês, porque essa coletânea de contos tá disponível na plataforma do Mac Livros, tá? Que é por onde eu tô lendo. E eu já tô em 21%, tá? Aqui a gente vai ter vários contos, né, focados na história de mulheres. É uma coletânea sáfica, né? A gente tem aqui o foco, então, nas protagonistas femininas, né? Pelo menos até então, porque eu li 3 contos até agora. E o primeiro, gente, eu fiquei meio assim, quase que eu não continuei a história, porque era uma personagem com 17 anos, mas eu falei, não, vou ler. Vou confiar na escrita da Natália, que eu tô conhecendo agora, mas eu já tinha começado a ler um outro livro da autora antes, que é... Putz, me esqueci o nome. Mas eu vou deixar o título aí pra vocês, porque eu tinha começado a ler, mas eu só parei de ler porque a minha assinatura venceu. Mas tem no Kindle Unlimited, eu acho. Mas até então eu tô gostando bastante das histórias. A penúltima que eu li, que eu não vou lembrar o nome também, a penúltima foi... Não Desmaia, Eduarda, alguma coisa assim, que é bem interessante. Essa também, todas eu gostei até agora, mas eu acho que a penúltima, antes dessa, que é a segunda, o segundo conto do livro, acho que foi o que eu mais me impactei, assim, até então. Totalmente perdida, mas eu não posso olhar aqui pra vocês porque meu celular tá aí gravando e eu tô lendo pelo celular, né? Então vai ficar um pouco difícil, mas depois eu tento mostrar um pouquinho melhor pra vocês quando eu pegar o telefone do Felipe emprestado pra gravar. Essa é uma coletânea, então, gente, também com personagens sáficas, tá? E acho que as sáficas vão ter um espaço bem grande aqui nesse vídeo também, tá? Porque o próximo livro que eu quero ler é, na verdade, uma releitura, né? Que é Gideon, a Nona. Aqui as protagonistas são lésbicas na história, inclusive são lésbicas e necromantes. Quem já acompanha aqui o canal deve saber que eu já li esse livro há alguns anos, quando ele foi lançado aqui pra nós pela Alta Novel, né? Só que agora a gente vai ter o segundo volume depois de 29 anos. Mas eu não aguentava mais esperar, gente. Eu tô ansiosa, falam muito bem do segundo volume. Eu amo Gideon, a Nona, mas eu vou ter que reler porque eu não lembro de muita coisa, né? A gente percebe que eu gostei porque eu marquei várias coisas aqui, tá? Mas eu quero reler. Penso em reler nesse mês, né? Espero que dê tempo de ler nesse vlog ainda, porque mês que vem eu quero com certeza, comprar esse livro quando ele for lançado. Eu tô muito ansiosa pra ler a continuação. Então, Gideon é uma das metas aqui do vídeo. E também uma outra meta, que eu tô há um tempo querendo ler, assim, uns 2, 3 meses desde que eu descobri o livro, é A Suíça, que também é um livro sáfico.
Esse, sinceramente, é um livro que eu não sei muito sobre, mas tudo que eu ouvi sobre ele foram comentários positivos, então eu fiquei bem animada pra ler. Eu acho que é o tipo de história que eu vou me relacionar muito bem, eu gosto de histórias que entram muito pra dentro da cabeça dos personagens, onde a gente consegue entender os pensamentos deles, é o que tem mais funcionado pra mim agora, então vai ser mais uma das metas de leitura pra esse vlog, tá? Eu quero ler mais coisas, eu quero procurar algum conto também, tudo bem que já tô lendo contos aí da Natália, mas acho que vou ler mais contos ainda, quero ver se eu pego algum conto independente, alguma história, vou procurar por ali pelo meu Kindle também, tá? Mas por enquanto, essas são as histórias que eu separei por aqui, e Amora, inclusive, é uma meta de leitura pro ano, tá? Então a minha ideia, hoje é quinta-feira, é terminar esse livro até domingo, porque eu acho que vai, gente, eu acho que vai, tá? Porque é um livro rapidinho de ler, não é um livro tão longo, mas no meio do caminho, quem sabe a gente já não começa Gideon a Nona, porque é um livro que eu tô bem ansiosa pra ler. E assim, gente, nem sei mais, porque também a Suíça, eu tô enrolando tanto pra ler, mas eu quero muito ler, então eu não sei o que eu começo primeiro, tô meio perdida, mas o meu foco aí das próximas semanas de leitura, se eu conseguir focar em ler finalmente, vão ser esses 3 livros, enquanto isso eu vou procurando mais alguma história pra ler, tá? Bora então fazer esse vlog acontecer e já se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não se inscreveram, curtam o vídeo, comentem, hypem aí também, me indiquem livros LGBT+, aqui nos comentários também, que eu vou adorar as indicações de vocês, me diz aí um livro que vocês acham imperdível, que eu preciso ler, e acompanha o Crialité nas outras redes sociais, tá? O meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram é @Crialité. Agora sim, gente, vamos de fato começar essas leituras e começar esse vlog. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu me acabei lendo Amora, tá? Eu tô em 70% do livro e isso eu li entre ontem de noite e hoje de manhã, porque eu sentei e não conseguia parar. Gente, os contos são muito rápidos, os contos são de gêneros diferentes e eu até fui anotando os títulos de alguns deles pra poder trazer mais informações pra vocês, porque eu ia esquecer. E aqui eu tô com o meu Kindle de suporte emocional, tá? Porque eu tô lendo pela plataforma do Mac Livros, aí eu tenho que ler pelo celular, por isso que eu não tô gravando tanto pra vocês também, e não apareceu nenhum take meu aí com o livro até agora, mas ó, vamos fazer o seguinte. É isso. Mas pra gente começar aqui por algum lugar, eu vou pela ordem das minhas anotações, tá? Que ontem eu tinha falado pra vocês, no outro take desse vídeo, no take anterior a esse, que eu tinha gostado muito de um conto, mas que eu não lembrava qual era. E era o Não Desmaia Eduarda, tá? Que eu tinha comentado. Era esse conto aí mesmo. Aqui, justamente, a gente vai acompanhar a história de uma personagem muito específica, assim. É muito específica a história dela. Porque ela acaba vendo a ex-namorada dela, conversando com um cara ali, que ela sabe que eles têm um trelelê, um negocinho, e ela cai da escada. Esse foi um conto que me despertou vários sentimentos, tá? Foi um conto que me despertou muitas sensações e cada um dos contos aqui tem uma proposta única, uma proposta totalmente diferente, que acompanha a perspectiva de uma personagem diferente também, passando por uma situação delicada. Alguns contos são mais, como é que eu posso dizer, mais esperançosos, que deixam a gente com um final feliz, entre muitas aspas. Por exemplo, As Tias, que é um dos contos que eu li agora de manhã. Tem contos da perspectiva de personagens mais jovens, também crianças. Tem um conto aqui também onde a protagonista se questiona sobre a avó ser lésbica, é bem legal esse também. Tem um outro conto chamado também Flor, Flores e Ferro Retorcido, que fala muito sobre o preconceito, né, que as pessoas têm contra mulheres LGBT+, né, contra mulheres lésbicas, enfim. Eles usam termos muito específicos aqui, a personagem vai contando pra gente da perspectiva de quando ela era criança, né, como a família dela e pessoas com quem ela convivia, né, enxergavam mulheres lésbicas, mulheres LGBT+. Outro conto que de uma forma ou de outra fala bastante sobre isso, né, a gente tem muitos contos aqui no livro mesmo, tá? É Minha Prima Está na Cidade, que fala sobre um casal ali que não se assume um casal, porque sabe das consequências, dos perigos, do preconceito, né? Um casal composto por 2 mulheres lésbicas, né, que são apresentadas ali como primas, parentes, enfim. Esse foi um conto que me deixou pensando muito. São contos bem curtinhos, assim, vapt-vupt, a gente termina de ler muito rápido, mas esse foi um dos, né, que ficou bastante comigo. As histórias aqui também, né, se passam no Rio Grande do Sul, então a gente tem aqui muito do gauchês, né, tu vais, tu vens, tu deverias. Tem muito disso num dos contos, que eu esqueci o nome agora, mas que ele é escrito em forma de e-mail, né, as personagens estão trocando e-mails, então tem muito isso, tem o tu, né, então é muito gauchês também. Tem cidades aqui do Rio Grande do Sul também, tem Hungaria, e eu gosto bastante de ler histórias que se passam por aqui também. Enfim, gente, cada conto traz um sentimento diferente, uma história totalmente diferente, com uma narrativa diferente, com uma persona diferente. A autora se reinventa bastante, né, pra contar cada uma dessas histórias e trazer um olhar bem específico pra cada uma delas. Tem conto aqui com cenas mais picantes, tem conto aqui também, pelo menos por enquanto, tá, com personagem que trai, então tem um pouco de cada coisa, tá? Cada conto realmente vai tirar uma coisa diferente da gente. Eu senti raiva em alguns contos, senti tristeza em outros
também, e eu acho que a autora traz um equilíbrio bem bom aqui pra narrativa, porque eu fico pensando assim, putz, o que vem agora? O que vem aí depois, tá? Tem também um conto que eu até anotei aqui, que é Os Demônios de Rainfield, não sei como é que seria a pronúncia, e eu anotei exatamente assim do lado. Eita, então, vocês imaginem. Por enquanto, eu tô gostando muito de conhecer o trabalho da autora, reconhecer, né, o trabalho da autora. E eu sinto que enquanto o livro, assim, traz esse sentimento de conforto também, ao mesmo tempo ele não traz, porque tem histórias bem complexas aqui, né, que não são confortáveis de ler, mas que são pra gente refletir, pensar, só que isso acontece eventualmente, tá? Vários contos me deram um abraço quentinho também. E eu acho que até então eu tô me relacionando muito bem com a coletânea no geral, apesar de ter gostado mais de um conto do que de outro, acho que é inevitável, isso acaba acontecendo, mas até então, gente, eu tô indo muito bem na leitura, eu tô quase acabando. Eu tinha comentado pra vocês que eu queria terminar até domingo, né, mas espero que hoje eu ainda termine, porque falta só 20%, tá? Mas assim, eu queria chegar aqui e falar pra vocês que eu tô adorando a coletânea, adorando conhecer o trabalho da autora, tá? E tô me surpreendendo com o livro. E eu esqueci de comentar pra vocês também que é um livro publicado pela editora Dublinense, tá? Por enquanto, são essas atualizações que eu tenho aqui, e eu comecei também a reler Gideon a Nona, mas eu não terminei nem o primeiro capítulo. Eu só li até a página 18 porque não deu tempo, tá? Daí eu fui sair e quando eu voltei pra casa ontem, eu foquei em ler Amora. Eu tava louca de sono e eu fui lendo o tanto que eu aguentei, tá? Porque eu tava querendo saber o que aconteceu, eu tava desesperada pra saber e ter mais dessas histórias aqui. E eu tô sentindo que vai ser um livro que vai deixar saudade quando eu terminar de ler, tá? Terminei de ler Amora, gente. Foi um livro que me surpreendeu, tá? Eu acho que, pra resumir a minha experiência, foi uma surpresa, porque eu comecei ali o primeiro conto achando que eu não ia curtir tanto, porque eu pensei que fosse ser uma outra pegada. Mas no livro rola um amadurecimento que eu acho que a gente consegue se relacionar com as personagens também, com pensamentos delas, talvez se relacionar com coisas que elas já passaram, situações que elas já viveram, ou simplesmente se relacionar também com sentimentos, né? Com sentimentos que as próprias histórias nos fazem sentir. Porque aqui, gente, como eu falei, tem um pouquinho de cada coisa, tá? O livro transita ali por vários sentimentos, por várias sensações, por vários acontecimentos e por várias personagens, né? Eu senti ali que na última parte que a gente tem no livro, porque ele é dividido em algumas partes também, a gente vai pra um lado mais dramático, com mais lirismo, com mais metáforas também, que a primeira parte ali do livro, tá? Eu tive esse sentimento, e a gente também tem alguns contos extras aqui no final da história. Eu gostei, foi uma ótima experiência que eu tive com o livro, eu acho que ele foi me conquistando enquanto eu lia, conforme eu ia lendo. Achei que essa aqui foi uma história que me entregou muitas personagens que em pouquíssimo tempo ficaram comigo, sabe? Histórias que eu consegui me conectar, por exemplo, as tias que eu tinha falado ali pra vocês, que eu achei bem legal esse conto também. Tem várias histórias aqui que eu gostei bastante de ler, tá? Na verdade, eu gostei de todas. Não sei se teve algum conto, deve ter tido algum ou outro que eu falei, tá, legal. Mas vários aqui dos contos, né, ficaram muito comigo. Eu acho que vale muito a pena a gente conhecer essa coletânea, tá? Primeiríssima leitura, então, do vídeo concluída. E agora a gente vai continuar a ler Gideon a Nona, porque eu já comecei, graças a Deus. Eu tô na página 64, capítulo 6. E o meu objetivo de hoje é ler a primeira parte do livro, porque tá sendo uma história, gente, que eu lembro que eu ia mais devagarinho e eu tô indo um pouco mais devagar. É um ritmo um pouco mais lento. Eu sinto que em alguns momentos o livro exige um pouquinho mais, tá? Então, de atenção também, assim. Então eu tô indo bem calmamente lendo, tá? Mas eu acho que semana que vem ainda eu termino de ler. Eu gostaria de ler mais uns 2 livros ainda, além de Gideon, aqui nesse vídeo, mas vamos descobrir se vai rolar ou não. A ideia é passar a tarde de sábado de hoje, né, sentadinha na minha cama lendo, e é pra onde a gente vai agora. Então, bora! Vem cá que eu quero saber uma coisa com vocês. Tá liberado eu enlouquecer mais uma vez por causa de um livro? Porque foi isso que aconteceu aqui com Gideon a Nona, que eu inclusive terminei, gente. A minha ideia não era chegar, falar uma unidade de ver sobre o livro, não explicar nada do que ele era e simplesmente voltar aqui e falar, terminei. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Gente... Essa aqui é uma releitura, lembrando, né? Só que em muitos momentos eu senti como se fosse a primeira vez que eu tava lendo. E eu recentemente tive uma experiência de amnésia muito parecida com Em Chamas, porque eu reli tudo e parece que eu nunca tinha lido esse livro na minha vida. E olha que eu reli 400 vezes, tá? Mas aqui eu li em 2022 esse livro, então assim, muitas coisas eu lembrava. Inclusive quero deixar aqui um fato muito importante, que eu lembrava de algumas cenas, só que eu lembrava em momentos aleatórios, eu não sabia quando que elas aconteciam. Eu tinha até a impressão de que elas aconteciam antes do que elas acontecem de verdade. Só que se elas acontecessem antes,
antes ia mudar um pouco o andamento aqui do livro, então eu tava claramente perdida aqui nos meus pensamentos. Mas vamos descobrir sobre o que é esse livro aqui, finalmente, porque essa aqui é uma história de ficção científica, né? Se passa no espaço, a gente tem ali casas, né, que são planetas, tem a primeira casa, a segunda casa e a nona casa, que é onde a história começa, porque a Gideon tá presa lá, né? Na verdade, ela começa o livro, a Gideon é a nossa protagonista. Ela começa o livro tentando fugir de lá, junto com as revistas de sacanagem dela, porque a Gideon é essa pessoa. Ela é debochada, ela é engraçada, ela é divertida, ela come o pão que o diabo amassou a cada 30 segundos. É aquela amiga que nunca tá bem, tá sempre alguma coisa acontecendo com ela. E não é ela que procura por isso. São as pessoas que vão atrás dela, porque as pessoas que estão lá, que criaram ela, essas freiras desgraçadas. E esses cadáveres que tem por lá também, porque é um planeta... um lugar específico, tá, gente? São coisas que tem que acompanhar. A autora, a Tamsin Muir, vai jogar ali, ó, e a gente vai ter que estar aceitando, vai ter que estar acompanhando. Eu, muitas vezes, não consegui acompanhar, mas tudo certo. E é importante falar também que a nona casa está em decadência. Só que a Harrow, que é a herdeira dessa casa e também a necromante, né, dessa casa, porque cada casa tem o seu necromante, que inclusive esses necromantes mantêm vivo o imperador que controla tudo ali desse universo, né? O que é algo muito interessante. Os pequenos detalhes dessa história me pegam muito, tá? E eu achei, gente, eu vou aqui bem perdida falando. Uma hora eu vou falar uma coisa, daqui a pouco eu vou falar outra, tá? Eu tinha programado em ler o livro de acordo com as partes dele aqui, a parte 1, a parte 2, mas eu me passei. Mas eu não consegui parar de ler. Domingo eu dei a vida lendo. Gente, eu não aguentava mais não ler esse livro, tá? Eu tava desesperada pra ler e eu tô querendo a continuação agora. Se antes eu tava querendo muito, agora eu quero ainda mais, porque o livro acaba, obviamente, né, se tem continuação, com o final ali mais em aberto, com coisas a serem resolvidas, com desespero, com tristeza, porque eu amo a Gideon, eu amo a Harrow, eu acho que a relação delas aqui é assim, quando elas estão juntas, eu fico, e vamos lá! Eu adoro elas juntas, tá? Porque aqui todo mundo é poucas ideias. A Harrow é poucas ideias, só que cada uma é poucas de um jeito diferente, tá? A Harrow é aquela pessoa meio enigmática ali no começo, eu não entendia muito bem as intenções dela, porque ela faz o inferno na vida da Gideon, ela odeia a Gideon, todo mundo lá odeia a Gideon, tá? Porque a Gideon é essa pessoa mais divertidinha, engraçada, e ela tá presa, gente, a Gideon vive assim uma porcaria de vida, tá? Ela tava tentando escapar daquela bosta ali que ela tava, mas ela é passada pra trás pela Harrow, tá? E a Harrow é essa pessoa que a gente não entende muito bem as motivações dela, claro. Motivações pessoais, ok, faz sentido, ela quer manter as aparências ali da casa, quer manter tudo funcionando, afinal de contas, ela é a herdeira da nona casa. Só que fora da nona, ninguém sabe o que tá acontecendo ali dessa decadência nem nada, né? E é justamente isso que a Harrow quer manter a todo custo, né? E a Gideon tá ali pra fazer o inferno também, porque ela não dá paz pras pessoas, e eu acho que tem que ser também, sabe? As pessoas provocam ela, e ela vai lá e responde, e aí ela aguenta muita coisa calada também, porque assim, gente, a vida dela é miserável. Quando eu falo que é miserável, é porque é miserável. Mas continuando aqui, né, a Gideon não consegue fugir, a Harrow passa ela pra trás 455 vezes que elas cresceram juntas, elas se conhecem, o ódio não é de hoje, e assim, gente, é ódio mesmo, sabe? É uma raiva nelas que desperta na gente, porque esse livro traz sentimentos pra gente que tá lendo também, a gente fica com raiva, dá ódio, eu fico triste também, eu senti muitas coisas lendo essa história. Mas a aproximação das duas, né, vai acontecer ainda mais porque o imperador chama todos os herdeiros para participarem de um torneio. Eu não sei se é bem um torneio, eu acho que é um treinamento, assim, para se tornarem lictors, que é basicamente o lacaio ali, né, um guardião desse imperador. E para ir para esse torneio, né, a Harrow, que é a herdeira, vai precisar de uma cavaleira, que vai ser a Gideon, obviamente. E é engraçado que na época que eu li, na primeira vez que eu li, quando eu fui começar a história, eu achava que a necromante ia ser a Gideon, por causa da capa. Essa aqui é a Gideon. E a Harrow, eu não sabia o que ia ser, sabe? Não sabia que ia ter a Harrow na história, mas depois de ler, eu descobri que a Harrow era a necromante, né? E, inclusive, a necromancia é algo muito importante e é muito trabalhado aqui na história, bem como a parte política de tudo, né? Porque as duas vão enfrentá-la, elas vão chegar lá, gente, no torneio, jogam todas as casas lá, os representantes das casas lá, e assim, ó, beijo, tchau. Se virem, façam o que vocês quiserem. Começa a morrer gente,
entra um monte, uma caralhada, não pode falar palavrão, uma cambada de personagens, assim, que a gente não entende nada, situações que eu ficava perdida, tinha que voltar e reler. E isso sou eu lendo pela segunda vez o livro. Mas eu acho que essa é a beleza da história pra mim, porque ela funciona, gente. De uma forma ou de outra, eu fico obcecada por esse livro, eu fico não querendo parar de ler, eu fico querendo ler mais, ele me deixa viciada, eu amo as personagens, eu gosto muito da interação delas juntas e gosto delas separadamente também, porque a gente vai conhecendo mais delas, principalmente da Harrow, que era esse mistério pra mim ali no começo. A Gideon a gente já entende desde o começo qual que é a vibe dela, porque ela é, gente, uma personagem brincalhona. Ela é galhofa, ela é humor e piadas, ela persevera. Porque se a gente olha pra tudo de infernal que ela já viveu na vida dela, ela persevera. E enquanto isso a gente tem a Harrow assim, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, tomara que tu morra hoje, às 23h59. As duas são nessa energia, assim. Ai, gente, dito isso, foi muito boa a minha releitura, foi muito boa a minha experiência. Eu achei que eu demorei um pouquinho mais lendo, porque a leitura ela é um pouco mais densa, por ter essa quantidade de informações, de descrições de lugares e de passagens de tempo, assim, também, de personagens, porque são bastante personagens, e isso é algo que sempre me pega muito nos livros, eu fico tentando entender quem é quem, e eu demoro um pouco mais reagindo às informações, sabe? Mas no fim das contas eu li muito mais rápido ainda do que eu previ. Eu achei que eu ia terminar quarta-feira, como eu falei, e hoje é terça, eu já terminei, né? Eu tô muito feliz com a minha releitura, muito feliz com a minha experiência, eu gostei, acho que ainda mais até, e foi uma releitura que valeu a pena porque eu já tava empolgada, já tava animada. Releitura é isso, né? A gente às vezes fica um pouco de medo de reler um livro, de, sabe, não dar certo, e é importante falar aqui também que tem uma situaçãozinha ali entre a Harrow e a Gideon, tá? Que vai se construindo aqui lentamente, porque é isso o livro que eu comentei pra vocês, tá, gente? Eu nem sei se eu posso falar muita coisa mais, porque é bacana descobrir e tentar se deixar entender a história. Pra quem gosta, assim, gente, de necromantes, fantasia, sci-fi, lê esse livro, tá? Lê esse livro e depois me conta se vocês gostaram, porque eu acho que vale muito a pena conhecer. Eu amo Gideon, né? Não tinha falado tanto mais sobre ele recentemente, porque tem anos que eu li, né? E aí eu acho que foi em 2022, e aí, eventualmente eu vou falando mais sobre leituras que eu li recentemente, né? Mas já fiz vídeo pro meu TikTok também falando sobre ele, porque agora eu queria falar, agora eu queria conversar sobre, e tô ansiosa pra poder ler a continuação, que é Harrow, a Nona. Ai, ai, ai. Cadê esse livro da minha mão, gente? Agora tem que escolher, então, qual vai ser a minha próxima leitura, que eu ainda não defini. Sentei aqui agora, gente, pra fazer uma esmaltação inspirada na capa dela, Gideon, a Nona. E eu vou gravar um vídeo lá pro meu TikTok, que o arroba é Katajukoski. Vou postar no Instagram também, que o arroba é Crialité, tá? E é o seguinte, pergunta se eu li. Não li mais nada, nada mesmo, porque ontem eu editei vídeo, tinha que ter editado mais um essa semana, que assim, gente, tá uma loucura, e tá muito frio. Eu achei que eu nem ia gravar nada hoje, assim, nem gravei, na verdade, porque eu tô passando muito frio. E eu já tô pensando aqui que eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou fazer um esfumado com um degradê de preto pra cinza. Vou fazer uma referência aqui ao rosto com uma caveira, né? Que é uma maquiagem que elas têm que fazer. Ela tem que fazer, na verdade, a Gideon, que ela aprende. Vou usar esse fundinho aqui também preto, assim, pra esse esfumado mais cinza. Eu não tenho um cinza muito claro, mas a gente pode fazer um degradê de preto, branco e cinza. E aí, assim, uma unha preta. Vamos começar pelo mindinho, que é assim que eu começo, gente. Esse aqui é o meu processo criativo. Eu vou olhando a capa, vou pensando o que eu posso aproveitar de cada coisa e como eu posso aplicar isso na unha. Porque eu sempre tento pensar antes, né, o que eu vou fazer. Então, no mindinho, eu vou vir com esse degradê de cinza, preto e branco. Nesse dedo aqui, no anelar, talvez a caveira ou a caveira no dedo do meio. Só que no dedo do meio, eu vi uma referência que eu achei muito legal, que era um esqueleto dando o dedo do meio. Então, eu achei que ia ficar legal fazer isso, porque é a cara da Gideon. Aqui teria que ter um outro detalhe, sabe, pra complementar, pra ficar direitinho. E no dedão, talvez o mesmo daqui. O mesmo fundinho meio... não sei. A ideia principal é essa, porque eu quero usar bastante preto. Eu não vou ter tanto tempo pra fazer a esmaltação e eu também não vou poder ficar tanto tempo com ela. Mas eu olhei pra capa e comecei a pensar, putz, dá pra fazer uma coisa legal, dá pra se inspirar sim. Então vai ser isso, tá? Eu vou agora começar a fazer a esmaltação, minha unha tá pronta, mas eu não vou gravar muito do processo aqui pra vocês, porque vai ter o vídeo lá no TikTok, tá? Então, talvez eu deixe o link aí pra vocês, mas no final eu volto pra mostrar como é que ficou, se deu tudo certo, porque eu tô ansiosa pra fazer a esmaltação. Terminei agora a esmaltação, o que vocês acharam? Eu achei que ficou legal, tá? Eu tive uma dificuldadezinha aí pra fazer, porque umas unhas deram errado, outras deram certo, vou mostrar melhor pra vocês, mas eu acho que as cores...
era bem isso aí. A proposta do que eu queria era mais ou menos isso. A ideia foi mudando no meio do caminho, mas acho que no final deu tudo certo. E eu tô mostrando as duas mãos, porque tem gente que sempre pergunta pra mim se eu faço as duas mãos. E sim, gente, algumas sempre ficam melhores que as outras, né? Por exemplo, essa aqui eu acho que funcionou melhor que essa, mas essa aqui funcionou melhor que essa, só que a maior dificuldade que eu tive foi a da caveira, que eu não sabia muito bem como é que ia fazer, mas acho que ficou legal, tá? Aqui pra vocês verem melhor, tá? Eu queria ter colocado óculos de sol, mas não soube muito bem como fazer, mas eu acho que isso aqui, ó, o dedinho assim, já deu o charme da Gideon, tá? Porque é o jeitinho dela. Eu gostei bastante. Gente, ontem eu comecei a ler, ontem de noite, e já acabei, tá? De ler essa HQ aqui, que é Normal, tá? Da Helena Cunha, que é uma autora que eu já conheço, porque eu li dela Boa Sorte. E esse aqui é um livro, é uma HQ, né, com um traço tão bonitinho. Eu li pelo celular, mas tô trazendo o Kindle aqui só pra poder ilustrar melhor pra vocês, tá? Eu preferi ler pelo celular porque ela é colorida, tá? Mas aqui, gente, pra resumir a história, a gente tem a protagonista, que ela é lésbica e ela quer ser normal. E ela, inclusive, faz um pedido ali pra ser normal, até que chega na casa dela 2 demônios, tá? Abel e Val. E a gente tem essa cena muito bonitinha que ela pergunta: vocês são demônios? Bom, eu sou apenas uma estagiária. Não fala assim, logo você vai ser efetivada. Ah, tomara, vai sim. É muito engraçadinha, muito divertida a história, apesar de falar sobre coisas bem importantes também, por exemplo, o fato da protagonista estar apaixonada pela melhor amiga dela, né, e querer ser normal por causa disso, né. Ela chega a rezar ali no começo da história e eu me identifiquei nesse ponto, não sou lésbica, tá? Mas eu me identifiquei muito nisso quando eu era criança, que eu queria muito encontrar um namorado para parar de me questionar, para parar de questionar a minha sexualidade. E esse livro me fez lembrar muito disso, assim, não de uma forma ruim, mas de uma forma que eu me identifiquei com esse sentimento da protagonista, sabe? É um livro bem legal, recomendo bastante. E Boa Sorte, que é um outro quadrinho da autora também, eu recomendo muito. Oi, vlog! Eu acabei de chegar em casa, hoje tá frio e eu fiquei lendo um pouquinho lá no sol, né, que nem eu gravei pra vocês. Mas eu queria sentar aqui e falar um pouquinho mais tranquilamente sobre a minha experiência com Normal. Ontem de noite eu comecei a procurar qual ia ser a minha próxima leitura. Depois que eu terminei de ler Gideon, eu fiquei meio assim com o que eu lia, mas eu também já comecei a ler A Suíça, tá? Logo mais eu já converso com você sobre o livro, mas como eu fiz um combinado comigo mesma de que todo mês eu vou ler pelo menos 3 histórias de autores ou autoras brasileiras, eu fui procurar por uma no Kindle Unlimited que se encaixasse aqui no vídeo também, tá? E aí eu me deparei, dei de cara com um dos livros da Helena Cunha, uma das histórias em quadrinhos dela por lá, né? No Kindle Unlimited, que é Normal. E como eu falei antes, eu já li um outro livro dela, né? Um outro HQ dela, que é Boa Sorte. E Boa Sorte também conversa sobre sexualidade, sobre depressão, sobre luto. E tem um vídeo aqui no canal que eu fazia antigamente, vários vídeos como esse, vídeos de micro-resenhas meio interpretadas, assim. Eu vou deixar no card pra quem quiser assistir, mas vá por sua conta e risco, porque eu não faço a menor ideia de como é que eu tô nesse vídeo, de como é que o vídeo tá, o que eu falei, não faço a menor ideia, tá? Esses dias eu descobri, eu lembrei, na verdade, né, que eu fiz um vídeo aqui no canal indicando livros pros personagens de Euphoria. Pra vocês terem uma noção, eu não fazia ideia que eu tinha feito isso. Mas pra gente voltar agora e falar um pouquinho de Normal, é um livro que, como eu disse pra vocês, me trouxe muitas lembranças do que eu vivi no passado, né, gente? Eu sou uma pessoa bissexual, tá? Eu já comentei isso várias vezes pra vocês, já comentei muito como é que foi meu processo, o que eu vivi, o que eu senti, né? Porque eu tenho isso muito vivo comigo, né, gente? Eu, quando era mais nova, eu sempre tive muito costume de posar, que a gente chama aqui de posar, que é dormir na casa das amigas, festa do pijama, então eu sempre tive melhores amigas, fui muito próxima de amigas, mas assim, amizade é amizade, nunca existiu nada diferente, assim, além de amizade, além de um amor que eu tenho pelas minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, um amor de amizade. Mas esse era um medo muito grande que eu tinha comigo mesma, porque eu entendia os meus sentimentos, mas eu sabia que a partir do momento que eu começasse a falar sobre isso, que eu começasse a contar para as pessoas, talvez elas não entendessem o que eu sentia. Mas esse era um medo e um questionamento que eu fazia muito antes de dormir, sabe? Eu lembro que eu deitava na minha cama e eu falava, pelo amor de Deus, me dá um namorado. Isso eu era novinha, tá? Me dá um namorado, eu vou esquecer isso, não vou mais ficar pensando nisso, sabe? Não vou me apaixonar por nenhuma menina, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quem eu gostava, eu ficava meio, ai, sabe? Não fazia nada, ficava meio na minha, porque eu tinha medo. Tá? E esse é um livro que justamente fala sobre isso, né? Sobre esse medo da protagonista de não conseguir contar pra amiga que ela é lésbica, de não conseguir contar os sentimentos dela e de contar também, né? E sofrer as consequências disso.
Mas a história também tem um bom humor, ela traz com muita ironia os acontecimentos aqui, até porque a gente vai até o inferno conhecer como é que funciona essa questão de fazer pedidos, de vender a alma por um desejo, sabe? Que é o que a Clarinha, né, que é a protagonista, tá tentando fazer ali, né? Um pacto com o diabo, e aí chegam ali o demônio e a estagiária, né? Essa parte também que eu tinha mostrado pra vocês é muito divertida. O livro tem vários momentos descontraídos pra falar também sobre as dores, sobre os medos da personagem, tá? Eu amo que quando os demônios chegam ali, ela desmaia, sabe? É um livro engraçado, apesar de falar muito sobre esses assuntos que eu comentei, de sexualidade, dos medos de falar a verdade, né? Mas o livro também deixa uma mensagem muito bacana a respeito disso, tá? Aí eu queria ler aqui a primeira parte da sinopse de Normal pra vocês, que começa assim, ó. Cansada de esperar a cura gay que a igreja tanto promete, Clarinha tenta fazer um pacto com o diabo para deixar de ser lésbica. E aí a estagiária vira pra ela e fala, eu literalmente não posso fazer isso. Eu gosto muito das histórias da Helena Cunha, tá? Que é a autora, a ilustradora. E também eu gosto muito da ilustração dela. Eu acho que é uma ilustração muito lúdica também. Ela usa de cores mais fortes, assim, né? Pra trazer uma presença na história também. Mas tem essa ludicidade, né? Através do traço. Eu gostei muito, tá, gente? Por isso que eu queria sentar aqui e explicar um pouquinho mais pra vocês do que eu tinha falado antes sobre a história. Mas recomendo muito essa leitura. E eu ainda vou atrás de procurar mais algum conto nacional, alguma história ou algum livro que eu eventualmente ache aqui pela estante, tá? Pra ver se a gente lê mais algum livro nesse mês, porque 3 eu cumpro a meta, mas 4 é ainda melhor. E agora sobre a Suíça, ele tá sendo de uma forma muito positiva, exatamente o que eu esperava que ele fosse ser, tá? Porque aqui a gente vai acompanhar a Greta, né, que é uma personagem bem específica também. E, inclusive, o trabalho dela é muito específico. Ela trabalha transcrevendo áudios de sessões de terapia ali de um conselheiro amoroso. Só que isso tudo com um recorte de que é numa cidade pequena, tá? Uma cidade de interior, assim. Então, eventualmente, ela pode encontrar essas pessoas na rua. A gente tem diálogos muito interessantes dela com esse conselheiro, que é o On, né? E tem momentos que a gente olha assim e fala, meu Deus, sabe? Eu acabei me colocando muito no lugar da personagem, assim, enquanto ela tava conversando com ele. Parecia que eu tava na sala, assim, vendo os dois falando, sabe? Uma loucura. E por enquanto eu tô em 15%, tá? Eu só li 2 capítulos. Um eu li ontem de noite e o outro eu li hoje. E eu fiquei com a impressão ontem de que talvez esse aqui fosse um livro que se prolongasse um pouco mais, aquela leitura de cabeceira que eu tenho tanto comentado pra vocês que eu tenho gostado de fazer. Eu tô sentindo que tem funcionado muito pra mim trazer leituras de cabeceira pra minha vida. Então, assim, são livros que às vezes eu posso levar um mês lendo, mas são livros que eu poderia, por exemplo, deixar realmente do lado da cabeceira pra ler somente à noite, tá? Mas no caso, eu deixo embaixo do meu travesseiro porque a maioria deles eu leio pelo Kindle, como é o caso aqui de A Suíça. E apesar de eu estar aqui no começo da história, né, a gente já conhece a personagem da Suíça, né, que é uma personagem pela qual a Greta vai ficar obcecada. E não só transcrevendo as sessões dela, mas também elas vão aparentemente se conhecer. E aí que mora o problema. Aí que entra toda a situação, tá? Porque aqui a gente vai falar sobre sexualidade, a gente entra direto na cabeça da personagem aqui da Greta, que esse é um lugar que eu tenho gostado de ocupar. A mente das personagens femininas na ficção. E uma informação que a gente recebe aqui agora, né, é que a Greta tá passando por um momento, assim, disruptivo na vida dela. Teve uma mudança, ela tava noiva de uma pessoa chamada Stacy, mas agora ela não tá mais. Há 1 ano atrás isso aconteceu. Então acho que ela vai ser uma personagem que vai tentar se reinventar bastante, mas eu tô muito curiosa pra saber o que vai ser dela e da Suíça. E hoje, gente, vai ser um dia que eu não vou conseguir gravar muito, porque daqui a pouquinho eu tenho que sair, já tenho um compromisso. Então eu vou tentar focar em ler aqui a Suíça, tá? Porque em paralelo aos livros desse vlog aqui, eu tô lendo outros livros também, tá? Que eu já deveria ter terminado de ler, mas eu me emociono, me empolgo, quero ler mais coisas e aí assim, não termino nada. Tem um outro livro que eu tô há um tempão lendo também, que é Sangue sobre Bright Heaven, que eu preciso terminar de ler pra um outro vlog que eu tô gravando, mas a ideia hoje, então, pelo menos é continuar aqui a Suíça, tá? E se eu tiver alguma atualização, eu vou contando pra vocês conforme eu for lendo. Porque eu tô querendo também descobrir se vai realmente ser um livro de cabeceira que eu vou sentir que eu preciso ir mais devagar, ou se eu vou simplesmente não conseguir parar de ler nunca mais. Vamos lá então continuar lendo a Suíça. Oi vlog, sextou! E eu tô chegando aqui agora só pra trazer algumas atualizações, assim, nada demais aconteceu, não terminei mais nenhum livro, tá? Não comecei mais nenhum também, mas eu continuei lendo a Suíça, tô agora em 33%, muito viciada, situações complicadas aconteceram aqui nesse livro. Um exemplo dessas situações, além das muitas outras, é a Greta encontrando um casal que ela fica transcrevendo a sessão deles ali de terapia.
E enquanto eu fui lendo, eu fui pensando assim, meu Deus, se fosse eu não ia conseguir mais saber o que eu ia poder falar, porque eu conheço muito bem essa pessoa, eu sei do que ela gosta, eu sei do que ela não gosta, e piriri pororó, assim, eu não ia saber o que falar, eu ia ficar com medo de falar demais, aí dá uma linha, a Greta foi lá e fala a mesma coisa, que ela tava cagada de medo de falar algo que ela não poderia falar, mas ela tá interessada em saber mais. E esse eu tô sentindo que vai ser o livro responsável por me obrigar a fazer um botox, porque eu tô lendo assim. Juro pra vocês. Mas eu tô vindo atualizar aqui pra vocês só pra dizer que eu tive que tirar a mesma anotação de Gideon a nona. Porque amanhã eu vou dançar, daí eu fiz uma francesinha, que é uma coisa que tem 1000 anos que eu não fazia. Fazia muito tempo que eu não fazia uma francesinha. Tô até estranhando um pouco, mas tinha que fazer uma coisa mais neutra. E pra dizer também que eu e você sabemos que eu sou complicada de atualizar vlog final de semana. Então a minha ideia é o quê pra esse final de semana, pra hoje, que é sexta, sábado e domingo? Tentar ler o máximo que der dos livros que eu tô lendo, principalmente de A Suíça. E segunda-feira eu tô aqui de volta pra gente finalizar esse vlog, tá? O que eu li, o que não leu vai ficar pra próxima semana, pro próximo mês, porque dia 30, que é terça, eu quero postar esse vídeo, tá? Então, assim, eu vou tentar ler o máximo que der, vou tentar ler o máximo que eu conseguir. Amanhã eu acho que vai ser um dia que eu não vou ler muito, porque eu tenho que dançar e vai ser o dia todo envolvida nisso praticamente. Mas domingo eu quero ver se eu faço um intensivinho igual eu fiz no domingo passado com Gideon, tá? Não prometo que eu termino de ler A Suíça ainda nesse vlog, tá? Mas eu digo pra vocês que é um livro que está me consumindo, tá? E tem um grande agravante também que eu esqueci de comentar aqui, e esqueci de comentar num vídeo que eu gravei agora pro meu TikTok, que eu comecei a ler Mandíbula, que é um outro livro que vai contribuir também para o meu uso precoce de Botox. Complicado. Mas é isso, só tô passando aqui pra comunicar o meu sumiço e a gente se vê segunda só, provavelmente, porque eu acho que eu não vou conseguir gravar mais nada falando. Algum takezinho ou outro aí pode ser que eu grave. Vamos descobrir depois. Posso falar que eu não sei como eu me sinto sobre a Suíça? Eu terminei de ler ontem, que foi segunda-feira, hoje já é terça, então assim, tô vindo aqui nos 45 do segundo tempo, que inclusive foi o momento que o Brasil fez o segundo gol da vitória ontem. Uhul, vai Brasil! Mas, gente, eu acho que aconteceu um fenômeno que não é muito incomum de acontecer comigo em livros, tá? Eu comecei a história curtindo bastante, que eu tinha comentado pra vocês. Tava sendo, assim, exatamente o que eu achava que ia ser, e ele se sustenta nisso até o final, tá? Só que eu acho que em um determinado momento, que eu não sei quando foi, se foi na metade do livro, não sei, eu comecei a achar a história um pouco repetitiva, talvez, um pouco mais cansativa de ler, e eu acho que tem uma extrapolação da realidade, sabe? Porque todo mundo é alucinado nesse livro e eu acho que isso foi gerando esse afastamento em mim, porque às vezes acontece de a pessoa ser tão alucinada que a gente se aproxima dela por algum motivo, pega algum tipo de carinho pelo personagem, se aproxima, enfim, entende, acha engraçado, hilário, porque o livro tem esses momentos também mais engraçados e divertidos, mas eu acho que isso extrapolou demais pra mim, principalmente do meio pro final ali, porque aqui na história a gente tem essas questões das transcrições que a protagonista faz, que a Greta faz, que é onde a gente conhece esses personagens, né? E, gente, é um surto atrás do outro, uma loucura atrás do outro. O terapeuta, misericórdia, as pessoas estão ali falando sobre a vida sexual delas, principalmente com os maridos. Por exemplo, ali, a Suíça, né? Ela é uma personagem que ela sofreu uma violência, então tem essa questão no livro aqui também. No passado, né? Ela é uma ginecologista que não consegue chegar lá, né? Então, essa é uma pauta das conversas dela que a gente tem acesso, porque a Greta tá transcrevendo tudo isso, portanto, ela também tem acesso, né? Até que em um determinado momento ela acaba conhecendo a Suíça presencialmente e as duas se envolvem em um caso, gente, tá? Porque a Suíça é casada, né? A Greta tá separada. E a Greta, ela é uma personagem que peculiar, eu acho que já não define mais esse estereótipo de personagem, sabe? Porque a gente já encontra personagens como ela em vários lugares, mas ela é uma extrapolação mesmo da realidade. Não que eu duvide que existam pessoas igual ela, como ela, que, assim, se deixem levar e tá no inferno abraço capeta, tá? Eu acho que muitas pessoas podem ser assim, só que eu acho que aqui, por ter muitos personagens assim, sabe?
extrapola um pouquinho. E como eu tinha comentado, a Greta tá se reinventando, né? Ela tá morando com uma amiga dela, que é outra pessoa bastante excêntrica. Elas moram numa casa excêntrica, sabe? O emprego da Greta é excêntrico, então tudo é muito demais. E eu acho que isso funcionou pra mim no começo da história, mas chegou um momento que eu achei um pouco repetitiva a história realmente, a questão dela se encontrando, aí daqui a pouco tem lá a Greta fazendo o trabalho dela, aí ela descobre mais alguma coisa, a Suíça comenta dela pro On, e a Greta tem um contrato, obviamente, né, gente, porque assim, o cara é um terapeuta, tá? O cara é terapeuta. E aí ele tá lá ouvindo os problemas das pessoas, ele é terapeuta sexual. Então ele tá lá ouvindo os problemas que as pessoas têm na cama ali com os maridos, enfim, com as esposas, cada um com seus respectivos problemas, traumas e questões. E isso vai acontecendo, a Greta vai interagindo com pessoas que ela conhece os mais profundos segredos. E isso, dá uma agonia, porque é um livro estranho nesse sentido também, e isso não é uma coisa ruim, tá? Eu acho que esse é justamente o sentimento que a narrativa quer gerar em quem tá lendo, e dá certo. Mas eu não sei, eu acho que às vezes muitos personagens como a Greta geram aproximação, a gente gosta deles, mas aqui no caso eu fui me afastando das personagens também, sabe? Achei que eu ia mais, não sei o que eu achei que ia acontecer, só achei que fosse ser diferente. Acho que é basicamente isso que eu posso dizer pra resumir aqui a minha experiência. E o final, quanto ao final, é um livro que acaba de uma forma satisfatória, tá? Eu, pelo menos, achei isso. Mas assim, gente, valeu a experiência. Não foi um livro que eu passei muito tempo lendo, né? No fim, eu li mais rápido, porque eu realmente fiquei curiosa. A questão ali da sessão de terapia, né? Das transcrições, era interessante porque dá vontade de saber mais. A gente quer entender esses personagens que são tão bizarramente estranhos e bizarramente apaixonados e tudo sentem demais. É muito interessante essa parte, foi uma parte que me deixou curiosa pra ler até certo ponto, me deixava mais instigada a ler. E eu acho que a Suíça é o tipo de livro que entra pro meu hall aí de livros que são ótimos pra serem discutidos, né, pra um clube do livro. Como Arruinar um Casamento também é um livro que eu acho que é muito bacana de conversar em um clube do livro, sabe, muitas pessoas darem opiniões, porque eu acho que a Suíça é esse tipo de livro também que vai gerar sentimentos diferentes. Cada pessoa vai terminar o livro com um pensamento diferente, um entendimento diferente. Eu comecei o livro muito bem, mas fui me afastando dele um pouquinho, infelizmente, porque eu achei que esse aqui ia ser um livro favorito, 5 estrelas, tá? Era uma das minhas apostas de favoritos aí pra esse ano também, desde que eu descobri um pouco mais sobre a leitura, né? Mas ele foi exatamente o que eu pensei que ele ia ser, tá? Eu vi também, gente, muitas pessoas indicando essa leitura pra quem gostou de Fleabag. Eu gosto de Fleabag, mas tem uma questão, tem um porém. Eu só vi 2 episódios, eu achei muito legal, mas não lembro por que eu não continuei, apenas não continuei, tá? E é uma falha minha, é um defeito de caráter meu, porque eu acho que eu vou gostar bastante da série, tá? Pelo menos eu tinha gostado ali dos primeiros episódios, tá? Eu acho que eu assisti um pouquinho mais. Então, quando eu terminar de assistir, eu conto pra você se realmente tem tudo a ver ou nada a ver. Mas eu acho que é porque a personagem da série, ela tem essa questão da quebra da quarta parede, sabe? Ela é essa personagem mais impulsiva também em alguns momentos. Então acho que é por conta da Greta e dela que tem essa comparação, mas posso estar falando bosta aqui também, tá? Mas então a gente concluir aqui mais uma leitura, que eu acho que vai ser a minha última leitura do mês, né? Hoje é dia 30, o último dia do mês. É dia 30 o último dia do mês? É. Domingo, né, foi o dia do orgulho LGBTQIAPN+, e eu até queria ter postado esse vídeo antes, no dia do orgulho, né, mas ficou um pouquinho apertado, então hoje vai sair esse vídeo pra vocês, tá? Que eu espero muito que vocês gostem. E antes de encerrar aqui o vídeo, eu quero deixar uma outra mensagem pra vocês, mais uma vez, né, além de dizer que a gente leia e consuma trabalhos e histórias com personagens LGBTQIAPN+, mas que a gente também comemore, que a gente celebre aonde a gente chegou. É muito importante essa celebração, esse reconhecimento, porque a gente pode sentar aqui abertamente encontrar essas histórias, né? Porque essas histórias agora estão aqui pra gente, crianças, adolescentes podem crescer acompanhadas por essas histórias também. Então, isso é muito importante, é motivo de celebração e é muito importante que a representatividade esteja nas prateleiras das livrarias, esteja nos cinemas, tá? Esteja nos nossos canais, esteja nas nossas leituras também, tá, gente? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, que é importante, sim, a gente ler livros no mês do orgulho, a gente apoiar criadores de conteúdo também, mas não somente nesse mês, tá? E sim durante todos os meses, né? Sempre que possível, tá? Então, muito obrigada, gente, por terem assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham pego várias indicações aí. Eu já tô com próximas leituras aí pro próximo mês, tô me organizando já pra julho, né? Porque tem muitas leituras que eu quero fazer ainda no próximo mês. E logo mais eu tô de volta, então, em mais um vlog, com mais vídeos aqui pra vocês, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!